Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar uma estrutura de plano de ação muito prática, muito eficiente, que eu estruturei passo a passo para que você possa utilizar na sua rotina profissional. Este plano de ação ele é muito flexível. Você pode utilizar ele, por exemplo, para organizar as suas metas, seus objetivos que podem ser mensais, trimestrais, anuais, ou ainda você pode utilizar esse plano para organizar as metas do seu time, que vai trazer muito mais clareza, direcionamento e foco para as pessoas que estão envolvidas no processo dessas metas e no desenvolvimento passo a passo. E ainda você pode utilizar esse plano de ação para um projeto específico que você esteja estruturando, que você vai envolver outras pessoas para participar desse projeto, você pode utilizar a estrutura deste plano de ação. É muito mais simples porque você centraliza em um único documento as principais informações que você vai precisar para dar andamento e para evoluir dentro deste projeto, dentro das metas, para atingir o objetivo final, né? Que é você ou atingir as suas metas ou você entregar o projeto dentro do que foi acordado, com todos os passos, com a qualidade do trabalho que é demandada. Então, o plano de ação ele vai servir para você utilizar de todas as formas no seu ambiente de trabalho e vai te trazer muita facilidade. Chega de ficar anotando num caderno, num post-it, ficar mandando áudio no celular, ficar só conversando com as pessoas do seu time e fazendo acordos boca a boca sem formalizar, né? Chega porque a nossa rotina ela é bastante corrida e muitas vezes quando a gente tem alguma ideia, a gente acaba anotando em qualquer lugar. E no final do dia, quando você vai estruturar aquele plano, você já perdeu grande parte das informações. E o pior, tem muita gente que nem anota as informações, tem muita gente que deixa na cabeça e acha que daqui a um mês, daqui a 2 meses, 3 meses ou mais, vai relembrar daquela ideia que teve, vai lembrar do que combinou passo a passo para executar, e não é assim que funciona. O nosso cérebro, ele não é programado para armazenar todas as informações passo a passo, nos mínimos detalhes. É muito importante que toda vez que você for estruturar um plano, definir um projeto junto com o seu time ou individual, que você anote, que você extraia essas informações e formalize em um formato passo a passo e com alguns parâmetros-chave que você precisa compor este plano para você não perder as informações, para você não esquecer o que precisa ser feito, para você ter certeza e verificar se você está indo no caminho certo, se você está indo ao encontro, o objetivo final deste projeto, deste plano. E ainda, ele é muito importante para você mitigar falhas que podem acontecer no meio do caminho. Se você tem um plano estruturado e um passo a passo claro, você vai acessar aquele documento e você vai identificar nas verificações periódicas que irão acontecer, aonde que está a falha e quais as tratativas que você precisa tomar imediatamente para corrigir esses erros. Então, ele te dá previsibilidade, torna o seu trabalho muito mais eficaz. Você e seu time vão demandar energia e tempo naquilo que realmente importa. Beleza? Mas chega de ficar falando aqui e vamos lá conhecer essa estrutura do plano de ação. Para facilitar o nosso entendimento em relação à estrutura de um plano de ação, eu trouxe aqui um exemplo voltado para a nossa área de atuação no agronegócio. Então, vamos imaginar que você é o consultor que atende essa propriedade, tá? Quando você chegou para visitar essa propriedade, você se deparou com a situação A, com esse quadro A aqui, em que as vacas elas estão num ambiente com muito barro, muita umidade, elas estão sujas, elas não têm um local para elas deitarem, não tem sombra. Então, essa é uma situação crítica que o produtor, cliente de vocês, demandou para que fizesse melhorias para dar mais conforto e bem-estar para essas vacas, para que elas permanecessem limpas. E aí, você, como um técnico, recomendou que o seu cliente estruturasse uma estrutura assim de compost barn, uma estrutura que essas vacas estivessem protegidas aos intempéries do tempo, onde elas terão cama limpa e seca, onde todas as vacas estão deitadas, com conforto e bem-estar,
onde aqui elas têm uma estrutura de coxo, que elas vão receber uma alimentação fresca, adequada, com acesso à água, com ventilação adequada para os dias mais quentes, enfim. Essa é a estrutura perfeita que você recomendou para o seu cliente, para que ele desse conforto e bem-estar para suas vacas, aumentasse a produção de leite e, consequentemente, a lucratividade da fazenda. Bom, maravilha. Agora, qual que é o próximo passo? Estruturar um projeto para a estrutura desse barracão. E dentro deste projeto vai ter o plano de ação. O plano de ação vai ser o passo a passo das atividades que irão precisar ser realizadas para chegar até essa estrutura. Então, basicamente, lá nesse plano de ação vão ter todas as etapas, como o tamanho da estrutura, o local da propriedade onde terá essa estrutura, quantos animais irá alojar, qual vai ser o tipo de cama, quantos ventiladores, qual vai ser o tamanho do coxo, enfim, vão ter vários pontos que terão que ser definidos neste projeto e que dentro de um plano de ação vocês irão estruturar qual que vai ser o passo a passo a ser executado para que no final do projeto se entregue o barracão pronto com as vacas já alojadas, né? Dentro deste plano, terá que ter a data de início, depois de o projeto estar pronto e estruturado, terá a fase de início do projeto, de implementação deste projeto e a data prevista para entrega, a data final, quando o produtor vai poder colocar as vacas lá dentro dessa nova estrutura, certo? Bom, esse exemplo aqui, ele não é diferente do plano de ação que nós vamos enxergar aqui em 7 passos principais. Tudo que você for fazer, qualquer projeto, né, qualquer ação que estiver diretamente relacionada às suas metas profissionais, você precisa também estruturar um passo a passo, um plano, para você poder enxergar aonde você está e aonde que você quer chegar com este plano. Quando a gente não tem o planejamento, a gente volta para essa estrutura da foto A, em que as vacas estão aqui de forma provisória. Elas não têm grande parte do que elas precisariam ter para ter conforto, bem-estar animal e ainda produzir mais leite. No cenário B, essas vacas elas já têm tudo isso. Elas estão preparadas para isso. Elas vão produzir mais leite, elas estão tendo conforto e bem-estar animal e ainda o produtor está tendo maior lucratividade com a nova instalação, certo? O plano de ação, ele vai ser dividido em 7 etapas principais. Então, vamos lá. Primeira etapa do plano de ação são os objetivos ou metas. Então, basicamente, você já vai utilizar a estrutura de um plano de ação quando você já tem as suas metas, já tem os objetivos definidos. Aí você vai trazê-los para cá, que podem ser individuais ou podem ser do time. Né? E ainda você pode utilizar as metas e os objetivos de um projeto individual, por exemplo, o atendimento de uma conta uma conta grande de um cliente único, trazendo o exemplo da fazenda, um cliente que demandou a melhoria nas instalações das vacas em lactação. Então, aqui você vai colocar que o objetivo é melhorar as instalações das vacas em lactação. E aí, esses objetivos ou metas, eles podem ser mensurados ou realizados de forma individual, são as suas metas individuais, tá? Você é colaborador individual. Você tem as suas metas que foram definidas pelo seu gestor, e aí vocês têm um período de verificação dessas metas que pode ser trimestral, pode ser mensal, pode ser anual. Mas você já tem as metas definidas, e agora você precisa organizar o que que você vai precisar realizar, quais são as tarefas, o passo a passo, todas as ações que você vai precisar incluir para atingir essas metas. Então, elas podem ser individuais ou ainda elas podem ser a meta de todo o time. Você, como gestor, vai trazer este plano de ação para poder dividir os objetivos e as metas em ações menores e delegar cada uma delas para os responsáveis do time. E aí a gente já vai para a segunda fase aqui, que são as ações. Dentro das ações ou das tarefas, você vai elencar todas elas. Então, você vai definir o primeiro objetivo, colocar todas as ações que serão necessárias executar para atingir aquele objetivo.
O terceiro passo vai ser descrever. Agora que você já colocou todas as tarefas que precisam ser executadas, o terceiro passo é descrever, passo a passo, em detalhes, as atividades que serão executadas, tá? Então vamos lá, por exemplo, o objetivo é melhorar as instalações para as vacas em lactação. Quais serão as ações? Iniciar um projeto para uma estrutura de barracão de compost barn. Beleza, então você já tem essa ação. Qual que vai ser a descrição dessa ação? O passo a passo. Bom, definir o local e dimensionamento do local para estruturar, vai ser preciso um engenheiro para fazer essas medições, vai precisar de um profissional para poder fazer as medidas de altura, largura, o dimensionamento do barracão, vai precisar fazer os cálculos para identificar qual vai ser o número de vacas e o espaço por vacas, por exemplo. O produtor tem X número de vacas, então X vacas ficarão confinadas naquele barracão, quais os lotes, passo a passo realmente do que precisará ser realizado nessa etapa. E a próxima fase são os entregáveis. E os entregáveis aqui são os documentos formais. É aquilo que você mensurou e que você pode utilizar como uma forma de avaliar os resultados, as entregas, e se realmente aquilo que foi executado, ele fez sentido e ele atingiu o objetivo inicial proposto. Então, os entregáveis aqui de cada etapa pode ser, por exemplo, um relatório. Voltando ao exemplo do barracão na propriedade, pode ser o projeto do barracão pronto, pode ser uma compilação, uma interpretação de dados, que você fez um acompanhamento dentro de um cliente e você levantou dados e agora você interpreta e apresenta para o seu cliente a interpretação desses dados. Pode ser um estudo de mercado, pode ser novas oportunidades que você levantou para a sua região. Tudo isso tem que estar formalizado e baseado em dados e pesquisa. Você pode ter feito um estudo de concorrentes, por exemplo, da região que você atua, quem são os concorrentes, como esses concorrentes atuam, qual que é a média de preço que eles estão trabalhando na região, enfim. E ainda pode fazer um levantamento de potenciais clientes. Também olhando para a região que você atua, por exemplo, levantar dentro dessa região quem são os potenciais clientes, aqueles clientes que têm maior produção, as grandes contas que você quer atuar, que você vai focar daqui para frente. Por exemplo, tá? Então, os entregáveis vai ser tudo aquilo que você consegue visualizar o que foi realizado e mensurar o que foi realizado, tá? Ainda esses entregáveis podem ser a agenda de eventos, palestras, reuniões, treinamentos que você alinhou com o seu cliente, que já tem data para iniciar e para terminar. Então, tudo aquilo que for já concreto que você consegue avaliar e visualizar, né? Aquilo que você consegue mensurar vai estar aqui nos entregáveis. A próxima etapa são os responsáveis por cada uma das tarefas. Então, cada tarefa que vai ser realizada aqui vai precisar ter um responsável. Alguém vai precisar realizar essas etapas e você, como o gestor deste plano de ação, vai delegar essas atividades, ou ainda você mesmo vai precisar realizar algumas das atividades incluídas no plano. Então, as opções dos responsáveis aqui é você diretamente que precisa executar, é um colaborador do seu time que vai precisar executar alguma atividade, ou ainda o cliente que vai precisar entregar algumas ações para contribuir com este projeto. E a próxima etapa é a previsibilidade. Como eu comentei, você vai entregar um projeto de barracão para as vacas em lactação lá para o seu produtor, para o seu cliente, e você vai precisar colocar uma data de início, que as obras irão começar, e definir uma data de término, né? Uma previsão de quando este barracão vai estar pronto para poder colocar as vacas já nessa nova instalação. Então, para qualquer projeto, para qualquer meta, qualquer tarefa, qualquer ação que você for realizar na sua rotina profissional ou junto com o seu time, é importante você dar uma noção de tempo. Quando que se inicia e qual que é a previsão de término. Por quê? Para poder priorizar as atividades. Porque se você estrutura um plano de ação, você delega as atividades para as pessoas que estarão envolvidas nesse projeto, mas você não estabelece uma data de início e uma data de término, isso vai ficar solto.
tá? Não existe nenhum tipo de priorização para aquelas atividades serem executadas. Então, o que que fica subentendido? Que aquela atividade pode ser executada hoje, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos. Não tem um senso de urgência na realização ou de priorização das atividades. Então, é importante porque a cada reunião de atualização deste plano de ação serão revistas todas as tarefas, todas as atividades, se elas foram realizadas, não foram realizadas, qual que vai ser o andamento dessas atividades dentro daquele período que foi proposto. E aí que vem a última etapa, que é a etapa do acompanhamento. Aqui você vai definir aquelas atividades que ainda não foram iniciadas, que ainda não chegaram no prazo de se iniciar, aquelas atividades que já foram iniciadas, que já está existindo uma movimentação para estruturar aquele plano, já iniciou o plano, e ainda aquelas atividades que estão em processo, ou seja, elas já estão em andamento, ela já tem parte dos entregáveis e já está andando para a finalização. Está sendo realizada dentro do plano aquelas atividades. E aí, a atividade, quando finalizada, ela recebe a última fase do acompanhamento, que vai receber o finalizado. Então, você consegue já identificar que aquela tarefa foi entregue e foi realizada. É muito importante ter esse acompanhamento também. Por quê? Porque durante o acompanhamento de verificação de cada uma dessas tarefas, você vai saber se aquela atividade que era para ter iniciado há uma semana atrás, por exemplo, ela iniciou, mas ela não deu continuidade. Então, é um momento de parar, conversar, entender quais foram os problemas, quais foram as dificuldades que você, que o colaborador, que o responsável por aquela ação teve naquele momento, se é preciso tomar alguma iniciativa para melhorar aquele processo, porque da forma como está sendo conduzido, pode estar levando a um erro, pode estar levando a um resultado que não era esperado, que não condiz com o projeto inicial. Então, esse é um momento de mitigar falhas, identificar essas falhas e tomar tratativas imediatas para corrigi-las, colocar de novo o projeto no rumo e continuar ele de acordo com os objetivos finais. Então, o plano de ação, como ele está aqui em todas essas etapas, ele vai se tornar uma facilidade para a sua rotina absurda. Por quê? Porque ele vai te dar muita clareza para você, para o seu time, para o projeto como um todo. Ele traz a clareza em tudo que precisa ser realizado no seu passo a passo, com tempo, com programação, e ainda te traz uma visão de mitigar falhas e erros. Você consegue entender se as atividades que estão sendo executadas, elas estão trazendo a qualidade que cada uma das ações demanda. Tá? Aqui você traz também direcionamento, que é muito importante para times ter um direcionamento e um foco, né? Se você é gestor de um time, é importante trazer essa estrutura de plano de ação junto ao seu time e discutir periodicamente as atividades que estão sendo realizadas dentro do prazo que foi estabelecido, para trazer sempre o senso de clareza, de foco, de direcionamento, a comunicação entre as pessoas que estão envolvidas no plano de ação, ela se torna muito mais eficaz, porque a todo momento, qualquer colaborador que estiver envolvido dentro dos processos deste plano de ação vai poder acessar o documento, rever as suas tarefas, tirar as suas dúvidas, trocar ideia com o responsável pelo plano de ação, alterar, fazer algum ajuste dentro das tarefas, né? Então, é importante porque a gente não consegue guardar todas as informações, todas as nossas tarefas e compromissos do dia a dia na nossa rotina profissional na nossa cabeça. E muito menos a gente anotando numa agenda, que a gente vai fechar aquela agenda, guardar ela e só vai pegar aquela agenda de novo para fazer uma nova anotação. É muito difícil você parar para ficar voltando as folhas lá da agenda e rever o plano, rever as ações que foram acordadas. Dentro de uma estrutura de plano de ação, você centraliza as principais informações, as principais atividades e compartilha com todo o time envolvido, para que todas as pessoas tenham acesso. Então, dessa forma, onde você estiver,
e em todas as reuniões de atualização, você irá acessar este mesmo documento e verificar todas as informações, se elas estão andando de acordo com o fluxo que foi definido e sendo encaminhadas para o objetivo final, para atingir as metas e objetivos que foram estabelecidos lá no início. Beleza? Essa é uma estrutura muito eficaz de plano de ação. Eu utilizo muito ela na minha rotina, junto com o meu time. Já utilizei esse mesmo modelo de plano de ação para projetos, para clientes-chave, principalmente. Você consegue estabelecer exatamente as tarefas, o passo a passo para cada pessoa do time, para cada colaborador. O cliente, ele também gosta de visualizar que você tem um plano organizado, que você tem uma previsibilidade, um passo a passo das entregas. Ter um plano gera a percepção de valor para o seu cliente, porque demonstra o seu profissionalismo, a organização do time e traz muito mais confiabilidade para o seu cliente e para todas as pessoas que estão envolvidas em um projeto ou num plano de ação específico para atingir metas que já foram estabelecidas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da estrutura do plano de ação. E se você tiver alguma dúvida, quiser entender algum ponto aqui mais a fundo, pode deixar mensagem para mim aqui nos comentários desse vídeo que eu vou responder com todo o prazer. Nesse vídeo era isso. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, já curte, já aciona o sininho de notificações para receber os novos vídeos e atualizações aqui do canal. Obrigada e até breve.